Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, começa agora e começa sempre convidando você para fazer parte da grande ciranda do bem. O que é que você faz para a sociedade, para você, para o outro, que preenche seu coração? É isso. Nós temos que olhar para o outro educando o nosso coração. Olhar para o outro com amorosidade, com responsabilidade, porque o outro faz parte do mesmo círculo de vida que você pertence. Então, todos nós pertencemos, todos nós temos direito a pertencer. Então, faça a sua parte voluntariamente, e mesmo que seja dentro do seu trabalho, seja gentil, responsável, olhe para o seu colega do trabalho. Ao invés de você criticar, procure dar o seu melhor e apontar um caminho. Muitas vezes as pessoas falam que querem a paz, mas elas falam tanto da violência que elas não sabem fazer o caminho pela paz. E para isso é necessário que você olhe como você vai solucionar aquela situação. Seja na sua família, no seu trabalho, na sociedade, num conflito, qualquer conflito que você tiver, é necessário que você olhe para a solução. Nós temos uma tendência a ficar mastigando o problema, olhando para o problema e não nos atemos a pegar toda a nossa energia e focar numa solução. É claro que toda solução exige que você faça um esforço. Talvez tenha que haver uma mudança de comportamento seu para com o outro. É a única forma do mundo mudar. O mundo só vai mudar e as coisas só vão mudar à sua volta se você também mudar. Nós esperamos que o outro mude para a gente mudar. Tem muita gente que vai para o psicólogo querendo mudar o outro. A pessoa tem um problema com uma dificuldade com alguém e vai para o psicólogo e fala assim, não, eu vim aqui porque eu quero mudar tal pessoa. Não é assim que acontece. É na sua mudança, é na sua postura, no seu olhar diferenciado, é que as coisas vão começar a acontecer, vão se movimentar. É como você mover uma peça dentro de um xadrez, né? Quando você movimenta uma peça, a outra também ela se sente forçada a se movimentar, no sentido de que haja um bom final. E hoje, o programa Trilha Social traz aqui para gente uma pessoa maravilhosa que há muitos anos vem contribuindo com a cultura. O quanto a cultura é necessária na nossa vida. Sem ela, seria muito difícil até a nossa sobrevivência com alegria, porque a cultura traz alegria para o nosso coração, traz reflexão. Todos os tipos de arte dentro da cultura fazem transformações na sociedade. E hoje nós estamos recebendo Mirna Porto Maia, uma pessoa que faz a diferença e sempre fez a diferença aqui na sociedade alagoana pela cultura. Muita alegria em te receber, fazia tempo que a gente não se via, né? Verdade, e eu também estou muito feliz por esse convite, da gente voltar a se ver. Foi um tempão, né? Isso. E contente de poder fazer, é uma honra poder fazer parte desse programa. Nós é que nos sentimos honrados com a sua presença. Eu me sinto muito honrada de verdade, porque essa cultura pela paz, eu acho que é uma coisa que, mais do que nunca nesse momento, a gente está precisando muito. E a cultura, quando você faz cultura, Mirna, você está promovendo a paz. Exato. Porque você está promovendo através do trabalho que você faz, você está promovendo um repensar, uma reflexão, um impacto, né? A cultura ela tem um impacto na sociedade e você já impactou muita gente. Você nasceu em Maceió. Vamos contar um pouquinho da sua história, relembrar, né? Na realidade, você nasceu em Maceió. O seu pai era... Meu pai era militar. Então, muito rígido. Muito rígido. E você fugiu dessas regras. É isso que eu sempre coloco. Meu pai era militar, ele teve um lado que foi maravilhoso, que contribuiu muito para que eu tivesse uma capacidade de adaptação boa, porque como militar, a cada 3 anos a gente mudava de cidade. Então, eu nasci em Maceió, mas com 3 meses fui morar em Manaus. Aí com 3 anos fui para Recife.
Com 6 anos para Fernando Noronha, com 9 anos volto para Recife, com 17 vou para Brasília, depois volto para Maceió. Então esse percurso, mudar de escola, mudar de amigos, esse lado do meu pai me contribuiu muito nisso, esse olhar sobre as coisas. E adaptação, a necessidade de se isso. adaptar. E assim, a questão da diversidade mesmo, de ter muitos amigos, muitos colegas, viver em lugares muito diferentes, foi bem legal. E pelo lado da minha mãe, eu tive muita sorte, porque a minha avó Ilza Porto, era uma escritora, jornalista, poeta, amiga de muitos intelectuais, então tinha a casa sempre cheia de intelectuais, me deu a oportunidade. Ela era uma alma muito sensível, gostava de teatro, me levava ao teatro, música, museu, ela sempre gostou desse lado e eu era companheira, né, de férias, que eu passava férias, então as minhas férias inteiras era assim. Depois, quando eu fui morar em Recife, vinha finais de semana, então eu fui meio educada pela minha mãe e meio pela minha avó, que era assim, a minha ídola, né? Uhum. E na casa dela a gente tinha assim, Aurélio Buarque de Holanda, os grandes escritores alagoanos e nacionais frequentavam a casa da minha avó, Jorge Amado. Eu tive a oportunidade de conhecer essas pessoas de perto. Teve o privilégio, né? Tive o privilégio, é verdade, a palavra é essa, tive o privilégio. E isso foi muito bom, né? Foi, em muitos aspectos foi assim, maravilhoso, essa condução que ela dava. Leia muito, vamos ao teatro, vamos à Academia de Letras, eu ia assistir aqueles discursos, sabe? Vamos ao Instituto Histórico. E o leque de pessoas que se abriu através dessa amizade foi muito bom para essa minha paixão pela cultura, que eu acho que já vem com a gente, mas quando ela é estimulada e pela cultura alagoana, assim, me fez conhecer bem a cultura alagoana. Depois eu fui fazer parte do grupo literário, me estimulou a escrever. Então eu fui, com 16 para 17 anos, eu já fazia parte de um grupo de intelectuais que tinha, assim, Linda Mascarenhas, a Nilda Leão, Rosinha Coelho Pereira do Carmo, a Dona Leda Collor, Solange, Chalita, muitas pessoas que hoje e que estiveram na Academia Alagoana de Letras, acabaram sendo membros da Academia Alagoana de Letras. Ela fazia uma reunião mensal, em que esse grupo existe até hoje. Uhum. Esse grupo existe. Eu me afastei muito depois que a minha avó morreu no princípio, por saudade e tal, depois porque a minha vida foi ficando muito intensa em outros aspectos, então toda vez que tinha aquela reunião, eu sempre tinha uma coisa que não podia ir, mas o grupo literário existe, continua, foi criado por ela. E minha avó era uma feminista também, para aquela época era uma coisa assim rara, os assuntos que ela abordava, escrevia uma coluna mensal. Isso tudo, escrevia uma coluna semanal, a Crônica Dominical, ela tinha o pseudônimo de Mara. Isso tudo foi fazendo a minha cabeça, como disse. E aí eu lhe pergunto, isso tudo, veja, você veio de uma família que lhe estimulou, né? Sim. Como é que você vê hoje a educação? Eu acho que teve um lado, assim, a família estimulou muito. A minha avó, o meu pai com essas mudanças, mas eu também tive um desestímulo, no sentido de que, por exemplo, o meu pai para a minha mãe, eles já achavam que ser artista não era uma coisa boa. Que você... ele era preconceituoso. Eles eram preconceituosos, tanto a minha mãe também, apesar de ter uma mãe ligada à cultura. Mas ela gostava de conhecer a cultura, mas não que você fizesse parte. Exatamente. Bom para o outro. Eu tive inclusive um noivo, né, que eu fazia teatro numa época em Brasília, e quis entrar para a ATA, e ele me presenteou com a coleção Teatro Vivo, aquela coleção. Chegou lá dizendo assim, eu quero você na plateia. Eu achei aquilo muito estranho, sabe? Eu tive um outro namorado que eu fazia balé clássico em Recife, e ele também dizia assim, não quero ficar noivo nem casar com uma mulher que seja bailarina. Eu ficava olhando aquilo. Então eu tive muita gente que também considerava a sociedade como um todo, ela olhava o artista como uma pessoa que não era muito certinha, não era bem vista, não era bem vista. Mas só que nessa mesma sociedade existiam artistas e a gente acaba se canalizando, se juntando e vendo. Você falando isso me faz refletir, né? Veja, você fala,
não era bem vista, mas todo mundo gostava de ir ao teatro. Ah, sim. Todo mundo gostava de ir assistir um Sim, balé. é. Então, mas era assim, como se fosse uma classe inferior. É, exatamente, como se fosse uma classe inferior. Era uma classe que as pessoas, na época, achavam que eram pessoas muito livres, e as pessoas sempre tiveram muito medo da liberdade, essa aqui é uma verdade, e é verdade que o artista é livre mesmo. Eu sempre me senti muito livre. E nunca tive medo de lutar pela minha liberdade. E isso chocava muito as pessoas, ainda choca. E um chocava pouco. também sua família. E a minha família também. Minha família também sempre ficou muito chocada com essa minha ânsia de liberdade. Dizer, não, eu quero isso, vou fazer aquilo. Não, mas eu gosto, mas eu vou, mas enfim. E aí você me perguntou sobre a questão da educação hoje. Eu acho que teve uma geração que, pela falta de liberdade, quis dar liberdade demais. Sabe, a gente como teve assim... Não há um meio termo. Não teve um meio termo, teve equilíbrio. Essa nova turma que está vindo aí, eu digo pelos meus netos, agora eu já estou na fase dos netos, né? Netos. Então eu vejo meus netos mais novos, eu vejo assim, a forma como os pais educam, eles dão liberdade, mas eles também dão um certo, por aí não é assim não. Coisa que eu, num determinado momento, achava, não, deixa, é normal. Eu também passei por isso. Eu acho que a geração da minha idade, um pouco mais nova até, que é essa turma dos adolescentes de agora, que são assim, recebem muito, eles querem muitos direitos e têm poucos deveres. Eu acho que aconteceu, eu acho que o mais grave é você deixar que as pessoas tenham direito, mas não tenham deveres. Eu acho que a nossa geração tinha muitos deveres e poucos direitos. É verdade. A gente Essa tinha muitos sua deveres. reflexão é bem pertinente. Não tinha, como você falou, não tinha liberdade de expressão. E você, dentro da sua época, foi uma pessoa que fez história. Por quê? Porque você é uma pessoa inconformada. E realmente o mundo, ele só se modifica através das pessoas que se importam e que estão inconformadas com aquilo que vem, que querem mudar aquele cenário ou querem fazer alguma coisa para chamar atenção, porque está havendo uma injustiça. Isso, veja, a questão da injustiça sempre me perturbou quando muito. você olha, como você falou, né, o artista, como era visto, de uma forma como se fosse menor do que o outro, isso é uma injustiça. E, na verdade, o artista, ele nunca teve medo de colocar eu acho que o artista, ele coloca a alma, o coração e não se importa em ser julgado, porque o artista, quando ele joga a alma dele num quadro, num movimento de dança, num espetáculo, ele está colocando a vida dele e outras vidas também em outra dimensão. Em outra dimensão. Então, esse olhar do artista, esse olhar do povo que faz a cultura, que sempre me fascinou, porque, na verdade, eu não gosto de usar essa palavra, arma, nem guerra, nem não sei o quê, mas, na verdade, esse é um instrumento que a gente tem, né, para poder fazer a transformação. Eu acho que, em toda a história da humanidade, a arte fez a transformação. Você olha a história da humanidade sempre através da arte. A música, a dança, a moda, a literatura. Isso é que ficou para contar a história da humanidade. E esse respeito, ou você tem, porque ele dá status. Eu tenho uma coleção de obras de arte. Eu tenho. É como mecenas, né, que pagava para que as pessoas ficassem ali. Mas, na verdade, você não tem aquilo como um emblema de que as pessoas estão, a alma das pessoas foi colocada ali dentro e tudo mais. É uma coisa que vale muito, vale 1 milhão, vale 500 mil. Esse artista ficou famoso. Isso quando você fala, que te toca, né? E algo que é interessante também, que nós vemos que muitos artistas, né, pintores aí do passado, durante a vida, morreram à míngua e hoje valem milhões os seus... Sim, exatamente. Esse karma, né, que a gente coloca. E isso entra no inconsciente coletivo, é como se fosse assim, o artista ele tem que sofrer muito para poder depois ser famoso. Ser famoso depois de morto. Ser famoso depois de morto. Eu acho que isso também está mudando. Eu acho que isso hoje está fazendo uma mudança. Durante muito tempo, as pessoas tinham muito preconceito com jogador de futebol,
com pessoas com os cozinheiros que hoje são chefes. Isso, né? mudou, né? Não, Colocou esse agora olhar, um glamour. Achei isso esse um glamour. olhar agora está sendo transformado, porque você quando faz uma comida faz com arte, porque futebol é arte, porque eles começam a colocar a palavra arte como se fosse uma coisa boa, importante, Isso. que faz com que você... Minha filha, tomara que seja cantor, tomara que seja jogador de futebol. As pessoas passaram um tempo que falavam isso, porque isso dava dinheiro. Uhum. E, na verdade, o que dá dinheiro é o respeito que as pessoas tenham por qualquer coisa. Isso. Né? Pela moda, tudo que você faz, que coloca a alma e que dá bons resultados, que gera beleza, que gera coisas positivas, isso dá dinheiro. E se todo mundo olhasse isso dessa maneira, era ótimo. A minha questão, que o pessoal falava assim, Mirna, você sempre foi revolucionária. Mirna, você sempre andou. Muita gente falava assim, você anda na contramão. Eu falo, não ando na contramão. Eu acho que a mão que eu estou andando está precisando de reforma, então eu tenho que mudar de pista. Exato. Sabe? Porque a sua mão estava ali para fazer, não a reforma, mas para apontar a construção de um caminho de justiça social para todo mundo, porque a cultura passa pela justiça social. E eu entrei nas brigas. A minha adolescência foi toda feita assim... Em Você Brasília, participei, né? Em Brasília, a gente tinha, já comecei em Brasília ainda no cursinho, antes de entrar na universidade. Depois que eu entrei na UNB, eu fiz parte do movimento estudantil, fazia teatro, os personagens eram personagens que, na época, estava na porta de uma fábrica, era um operário, uma doceira, não sei o quê. Isso me custou, né? Uma ficha no SNI, porque... Não sei, quando vim de férias, meu pai estava danado da vida comigo, porque eu tinha sido fichada pela SNI. Meu pai falou para mim assim. Mas justamente, até por você ser filha de militar, as pessoas focavam em você, que você tinha a obrigação de ter aquele tipo de disciplina que era posto. Meu pai uma vez disse para mim assim, minha filha, um militar, ter uma filha como você, é igual um professor de português ter um filho analfabeto. Porque a gente estava num governo militar, inclusive, isso, né? Era um governo bem difícil. Uhum. E durante esse período, eu entrei para algumas questões. Por exemplo, a minha avó já era uma pessoa bem feminista, eu entrei para o movimento das mulheres com maior tranquilidade. E até hoje, né? Até hoje, né? Que há necessidade hoje, das mulheres. Até hoje, não, é uma batalha, a gente teve muitas vitórias, né? a gente teve muitas vitórias, mas a gente não avançou, não. Quem estiver pensando que as mulheres avançaram do ponto de vista das questões de violência doméstica, do respeito, do salário, avançou muito pouco. Para a quantidade de tempo que a gente vem trabalhando, não foi grandes coisas. A gente vê na política poucas mulheres ainda, né? É porque as mulheres precisam se unir mais, até existe, porque em função dessa opressão, muitas não conseguem ter voz e com medo, né? Medo até de uma revelia daquela pessoa. Eu também acho que fica no inconsciente da gente. Isso, mas nós mulheres devemos continuar. Sim, é uma coisa que... Nessa rota de transformação. E a gente aos poucos, né, vai transformando, mas é uma transformação lenta. Para o período que a gente vem, dos anos 80, dos anos 80 para cá, mais de 30 anos. 30 anos. Né? A primeira delegacia da mulher a gente conseguiu fazer, a gente se reunia aqui, inclusive, na Assembleia. Né? Então, assim, eu me meti em questões ligadas ao meio ambiente, muitas questões. Até hoje, assim, de vez em quando o pessoal fala, eu digo, não adianta, eu estou nisso há mais de 30 anos. Movimento negro, depois, por ironia do destino, eu voltei à Amazônia por causa de Parintins, e aí entrei na questão do índio para valer, né? Hoje eu sou, assim, muito, muito, muito arraigada. Eu sempre falo que essas são as bases. São os nossos ancestrais, né? É. São aqueles que estavam aqui antes da gente chegar, né, eu no acho Brasil. que isso, exatamente. Nós devemos muito respeito a eles, né? Honrar aqueles que estavam aqui antes de nós, que prepararam essa terra e que hoje... E que são muito evoluídos. Evoluídos. Eu acho que eles são uma civilização que tem que ser respeitada pela sua evolução, porque diz assim, a Índia é selvagem. Não, selvagens somos nós. Não, o índio, ele tira da natureza apenas o que ele precisa, coisa que nós queremos... Não, e a forma... nós vemos na sociedade hoje, assim, além de tirar o que quer, ainda quer tirar o do outro. E outra coisa, a forma tribal
do respeito à natureza, às crianças, a forma como eles tratam as crianças, a divisão da alimentação, essa forma de vamos construir juntos. É uma comunidade que se ama. O principal é isso, que busca paz e se ama. Eles podem até brigar entre eles. Você sabe que você falando nisso, eu lembro das constelações familiares e do sistema, né? Porque cada família tem um sistema familiar. E você sabe que Bert Helling foi quem trouxe as constelações para a gente. Na realidade, ele revelou algo que já existia. E ele fez imersão junto às tribos. Então, as tribos, elas têm uma coisa que nós aqui, né, principalmente nós ocidentais, nós não temos respeito aos nossos antepassados. Mal a gente conhece o nome do nosso avô e do bisavô. E olhe lá, e nem sabe a história, e nem queremos saber, as pessoas nem querem saber. E nem dos pais. Tem essa reverência à família. Então, isso é muito importante. Então, o nosso país, ele precisa se curvar diante disso, honrar isso, para que adquira mais força para ser mais poderoso ainda, porque o nosso país é maravilhoso. É verdade, é verdade. É um país incrível. Eu tive a oportunidade, desde 2005, eu fui jurada em 2005 do festival, em 2006 eu passei aí a Parintins, e eu fico lá 20, 25 dias, convivendo com eles. Fui para construir Maloca como arquiteta. Eu tinha trabalhado na Serra da Barriga, tinha feito construções, arquitetura artesanal e construções e modelos de África, e tinha interesse em fazer nos modelos indígenas. E aí lá no Garantido, que eu fui convidada pelo Garantido, a gente tem que ler, tem que estudar. Que nação é essa Maloca que você quer fazer? Foi a primeira pergunta que me fizeram. Então, assim, você tem que entender, tem que ler, tem que aprender. Não é simplesmente chegar, como diz, de paraquedas, né? Cheguei de paraquedas, não conheço nada. Mas não. A filosofia... É o respeito, você ir lá fundo, conhecer a filosofia de vida deles. Teve uma questão muito engraçada. Na primeira Maloca que eu fui fazer, a primeira vez que eu fui, que eu pedi um estágio, né? Eu fui como estagiária mesmo, arquiteta já, conhecida, já tinha feito um monte de coisa, mas eu falei, eu quero um estágio, eu quero trabalhar nos galpões, eu quero ir para a selva, eu quero ver isso. E tinha uma índia que trabalhava, eu trabalhei com 15 descendentes de índios, são índios ainda, porque eles têm tribos e tudo mais, enfim. São de algumas tribos. E a Patrícia, que era uma índia, no dia que eu estava muito nervosa, minha gente, a gente tem que andar, por que vocês estão pescando uma hora dessa? Como é que pode? A gente está atrasado para entregar isso. Aí um deles virou e falou assim, porque o peixe passa essa hora. Então a gente para o peixe passar. Ou seja, E a outra foi a Patrícia, que ela falava assim, Mirna, acalma teu espírito. Acalma teu espírito para que os espíritos que ajudam se aproximem. Isso. Se tu ficas nervosa, só se aproxima espírito que não ajuda, que só atrapalha. Até hoje eu escuto a cabeça, quando eu estou muito no pique de produção, muito estressada, você para para respirar. Escuto a voz da Patrícia. Você para respirar e refletir, porque às vezes nós estamos, porque você é uma pessoa muito acelerada. Sou. Acelerada no sentido de querer fazer a transformação. Mas o mundo não caminha na aceleração do seu pensamento. É como se fosse assim, o pensamento, ele vai, porque o nosso pensamento é quem comanda, só que o nosso corpo tem um limite. É verdade. Né? Então, nós temos os 5 sentidos, então nós temos que trabalhar e nós temos um corpo para cuidar. E às vezes, no afã, o que está acontecendo hoje? O que é o estresse? O estresse, ele vem justamente disso, de não parar para viver o momento. Quando você falou do peixe, né? Que ela fala assim, por que a gente tem tanta coisa a fazer? Você diz, porque o peixe passa agora. Ou seja, eles viviam o momento presente. Viver o momento presente é algo que nós temos que aprender realmente. E ela trouxe isso para você. Quando você ouve a voz dela, é ela dizendo para você, olha, volta para o momento, para cá, acalma o teu espírito, volta para o momento presente, faz o que você pode agora. Porque nós não podemos movimentar mais do que a gente pode naquele momento. Aquele momento, e se você estiver inteira nele, você vai saber tudo o que tem que fazer. E às vezes, por querer fazer aquilo que está muito lá na frente,
a gente perde o momento e depois, quando você olha para trás, eu podia ter feito isso, eu não olhei para isso. Isso acontece, não acontece? Acontece. E a gente que trabalha eu trabalho com produção, trabalhei sempre com eventos muito grandes, coisas assim que envolvem muitas pessoas. E a gente tem o peso de uma responsabilidade, que é o envolvimento de 400, 500 pessoas por projeto. Tem o envolvimento, às vezes, do patrocinador, que precisa que você faça o melhor para que no ano que vem ele possa patrocinar, porque no começo, quando eu comecei a trabalhar com produção cultural, e mesmo sem ter patrocinadores, eu sempre pensava assim, que era legal eu ter a capacidade de, através da arte, através da cultura, gerar emprego, porque é uma coisa que precisa ficar clara também. É o setor que gera muito emprego nesse país, no planeta. O setor da cultura, quando ele é associado ao setor do turismo, ele é assim, vale mais do que não sei quantas mil fábricas poluentes, muita coisa acontece. Mas não é olhado com respeito e com a necessidade que esse público tem, que sofreu muito na pandemia. Muito. E ao mesmo tempo, me permita, ao mesmo tempo que sofreu, foi esse público que nos deu fôlego para ficar em casa, porque tinha filme, tinha teatro, tinha live de música. Exatamente. Quando falam para mim assim, porque se eu pudesse eu eliminava os artistas, eu falo bem assim, eu digo, ótimo, então, eu falo assim, agora, por exemplo, na pandemia você ficaria no silêncio absoluto, não teria... Música, até a própria televisão, tudo depende dos artistas, né? Tudo depende da arte. Se você vê os créditos de um filme... É uma corrente que está interligada, a gente precisa disso. A gente sempre levanta do cinema quando acaba um filme e não presta atenção naquele monte de letrinha que vai passando, passando. Quantas pessoas envolvidas para aquilo acontecer? 1.500 pessoas. Um stand, uma vez teve uma empresa que me contratou para fazer stand. Vai dar um intervalo? Não. Olha, só quebrando um pouco do que você está falando, você recebeu uma premiação. Toda essa sua alma, toda essa sua energia. Você recebeu o prêmio de Carlito Lima, recebeu prêmios através de concursos, do governo também. Mas, pela primeira vez, você recebeu uma premiação do Salão de Arte Contemporânea de Alagoas, através do curador Fred Correia e Ana Carru, que eu honro também. São pessoas que são muito importantes para a nossa sociedade, desempenham um papel de levar a arte, né, para as pessoas. O prêmio Fernando Lopes, né, de Artes. E você recebeu essa premiação. Como é que foi esse momento? Foi muito emocionante. Eu fiquei muito feliz porque tem o envolvimento dos artistas, né? Então, é um prêmio dos artistas. Para mim, funcionou também assim, era como se os artistas tivessem me dando um prêmio. E isso foi assim, a coisa mais fantástica, porque eu vi o crescimento de Fred, estou vendo o crescimento de Ana, né? A gente ter nascido antes, né? Ter dado mais voltas em torno do sol. Tem essa felicidade da gente poder olhar e ver o crescer, né? Como você tem uma planta que você vê crescer, dar frutos. Hoje em dia eu fico super feliz. Para mim foi uma super honra. O Fernando Lopes, um artista que eu tive a felicidade de conhecer. Fernando Lopes, pianista, fui à casa dele, eu ainda uma pivetona com 14, 15 anos. Depois vi Fernando Lopes em Maceió, fazendo exposições, se destacando, enfim. Amo ter recebido esse prêmio, Fernando Lopes. E São Miguel dos Campos, vem na minha cabeça assim, muita coisa boa, né? Muita coisa querida, pessoas que conviveram com ele a vida toda, como Tânia Pedrosa, Selma Brito, a Cândida Palmeira, que não está mais por aqui, enfim. Fred, essa pessoa incrível. Ana, que eu conheci há pouco tempo, mas também é apaixonante. E essa questão de ter sido dentro de um salão de arte contemporânea que comemora os 100 anos
não é da semana de 22. É verdade. Isso foi muito legal. Isso para mim Foi muito assim, significativo. Para mim foi muito significativo. Ana, Estou muito agradecida. E você Mirna, também, né? Você também Mirna, recebeu esse prêmio. Foi assim, uma honra também estar junto de uma você e de honra, tantas outras pessoas outras maravilhosas. pessoas. Irina, né? Nide. A gente tem assim... Foi fantástico. Foi uma noite linda e eu fiquei bem feliz. Ficamos muito emocionadas, foi um momento. Então, o programa Trilha Social está chegando a um momento final. Eu agradeço muito você estar aqui conosco, poder dividir um pouco a sua história, porque a vida é feita de histórias. E é isso, compartilhar de histórias também é uma arte, também é cultura. E muito obrigado, assim, de coração. Alagoas agradece a todas as ações, todo o trabalho que você desenvolveu. Por favor, se despeça também. Eu quero me despedir dizendo para vocês que vem aí o projeto Velas Telas, que é um projeto ligado às artes visuais, que vai acontecer agora em setembro, de 8 a 11 na Praia da Ponta Verde. Depois da pandemia, nós vamos aglomerar na praia novamente, ver as velas de jangadas. Os jangadeiros esse ano estão fazendo 100 anos da ida, né, da jangada da independência, os verdadeiros heróis, né, os jangadeiros alagoanos que saíram de Alagoas, chegaram no Rio de Janeiro para comemorar os 100 anos da independência do Brasil. Esse ano está se comemorando 100 anos disso e a gente vai ter uma homenagem aos jangadeiros maior do que normalmente a gente faz no Velas Telas. Então, muito obrigada pela sua presença e tantos trabalhos. Vamos ficar atentos aí a esse trabalho também cultural e vamos participar. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem. Eu estou esperando você. Até lá.